está na aula de hoje. Primeiro, eu quero discutir um pouquinho a respeito desse módulo, como que ele vai estar organizado. Também conversar com vocês a respeito das atividades do módulo 1, né? E aí a gente tem o conteúdo previsto, né, que é a questão da dimensão genética da evolução, que é o que a gente vai discutir na aula de hoje, certo? Então, falando do Moodle... Quem que chegou, será, hein? Ai, que estranho, fez um barulho esquisito. Não entrou mais ninguém? Bom. Em relação à questão das atividades, eu vou pedir para vocês ficarem atentos que o prazo para cada módulo é até a quinta-feira, tá, gente? Por quê? Porque eu preciso que vocês postem as atividades de vocês até a quinta-feira para que eu consiga finalizar as correções na sexta e dar um feedback do módulo para vocês. Então, por exemplo, o que aconteceu agora é que muitos de vocês acabaram por não fazer as atividades, né? Até a quinta-feira de manhã, quando eu mandei o e-mail para vocês, e aí eu não tive condição de fazer um levantamento para dar um feedback. Então, o feedback do módulo 1, eu sei que depois muitos de vocês postaram, né? Eu vi que... mas, nossa, peraí, gente. Só... Eu pedi para comer o e-mail aqui para poder gerar lista de presença aqui uma extensão que eu coloquei. Só um minutinho. O homem é duro, né, gente? A gente não consegue fazer duas coisas ao mesmo tempo. Beleza. Bom, então por isso que o prazo é até a quinta-feira, tá, gente? Porque eu preciso da sexta-feira para finalizar, né, o que vocês fizeram e dar um feedback geral. Eu dou feedback individual, né, no próprio Moodle, só que eu gostaria de dar um feedback geral do módulo para vocês ficarem a par, né? Vocês terem uma perspectiva mais, digamos assim, mais orgânica, né, desse processo. Mas tudo bem, eu sei que vocês estão com bastante coisa, eu acredito que vocês estão fazendo muita disciplina, né, mas tentem se organizar na medida do possível para finalizar até quinta-feira. De qualquer maneira, eu estendi os prazos do módulo 1 para vocês entregarem até segunda-feira, tá, gente? Eu ampliei todos para as duas perguntas e para a interação no fórum, certo? E aí, na segunda-feira, na terça-feira eu vou fechar e aí eu vou fazer tipo um videozinho que eu vou colocar no módulo 1 dando um feedback geral, certo? Do módulo 1. Mas tentem se organizar para o módulo 2. Não vai ter fórum, tá? Nesse módulo 2, vocês vão ter só 2 atividades. O módulo 2 eu deixei um pouquinho mais leve, para não sobrecarregar tanto vocês, tá? Então, tentem se organizar para fazer essas 2 atividades até a quinta-feira, dia 20 de agosto, tá ok? Então, basicamente é o seguinte, meninos, no módulo 2, já coloquei praticamente tudo que a gente precisava, vocês vão ver que está bem tranquilo, tá? Nesse módulo a gente vai discutir a questão, né, dos mecanismos genéticos da evolução e a gente vai enfatizar esses mecanismos aqui, tá? Na aula de hoje. Peraí. Bom, para esse conteúdo, aquele material que eu disponibilizei para vocês, ele não é suficiente, tá? Então eu coloquei aqui, tem os slides da aula de hoje que já estão disponíveis lá, e aí tem um material bibliográfico complementar, tá? Eu precisei utilizar alguns exemplos e algumas referências de artigo científico para poder ilustrar alguns exemplos, tá? Nossa, que engraçado, eu vou ter que ver o que aconteceu, porque abriu só um artigo. Na verdade, são 4 artigos. Depois eu vou ver aqui o que aconteceu, por que está aparecendo só esse artigo e não todos os outros, tá? Verificar o material complementar. Evolução. Certo? Mas aí nessa aba, até segunda-feira eu já vou resolver isso, tá, gente? Não vou esquecer, não. Então, dentro do módulo 2, vocês vão ter aqui uma parte de material bibliográfico complementar, tem alguns artigos extras além desses aqui, tá? Além do capítulo 1 e 5, né? Desse livro, que está na biblioteca da disciplina, as aulas 21, 23 e 24, do livro de evolução, volume 3, tá? Do Solecava, da Silva e da Lobo Raju. Tem alguns outros que eu vou usar e eu vou citar eles, e vocês vão entender melhor durante a aula, tá? E aí vocês vão ter só 2 atividades avaliativas, tá? Que o prazo final é dia 20 de agosto. Uma é uma pergunta, tá? Essa pergunta
Vocês vão precisar responder de que maneira, né, esses componentes genéticos eles interferem na evolução dos organismos. Então, essa é uma das atividades avaliativas. E a outra atividade avaliativa, vocês vão produzir um podcast, certo? Esse podcast vocês podem fazer individualmente ou em duplas, como vocês acharem mais fácil. Ele deve ter de 1 a 10 minutos de duração, e aí, dentro da proposta de atividade, eu trouxe, né, de um site, que é esse site aqui, que eu vou destacar para vocês, algumas informações do que um podcast precisa fazer, precisa ter, tá? Então, você tem que planejar o podcast, aí tem algumas questões aqui e tudo mais, tá? Basicamente, o podcast é como se fosse um programa de rádio curto, né? Então, no podcast, vocês vão abordar algum desses temas da aula de hoje, só que vocês não vão abordar da mesma forma que eu vou fazer aqui na aula, tá? O interessante seria que vocês utilizassem alguma curiosidade que tem, por exemplo, em relação à epigenética. Sabe que a epigenética pode estar relacionada a comportamento sexual. Então, por exemplo, tem alguns indícios que a homossexualidade poderia ser produto de um processo epigenético. Então, talvez fazer um podcast falando dessa questão epigenética e sexualidade, né? Uma sugestão. Em relação ao elemento transponível, existem vários estudos que indicam uma relação muito forte entre elemento transponível e vários tipos de câncer. Então, de repente, fazer um podcast que fala sobre elemento transponível e câncer, né? Na medida do possível, se vocês puderem trazer um enfoque evolutivo, é melhor. Mas se vocês não conseguirem, vocês podem trazer um enfoque do mecanismo, tá? Mas geral que tá tudo tranquilo. Certo? Transferência horizontal, né? O COVID, por exemplo, ele pode ser um exemplo de transferência horizontal. Pode ter havido transferência de DNA de um vírus de morcego para um outro vírus dentro do morcego que se tornou mais apto a invadir populações humanas. Então, tem várias opções que vocês podem fazer. De qualquer forma, o podcast ele é voltado para um público mais geral, tá? Então, vocês têm que imaginar que vocês vão gravar alguma coisa que serviria como fonte de informação ou de divulgação científica para um público maior, certo? Vocês podem fazer individual ou em dupla, vocês podem fazer entrevista, entendeu? Então, assim, a forma que vocês acharem mais fácil, certo? Dentro das informações, né, a respeito do podcast, eu sugiro alguns sites que vocês podem utilizar para editar áudio, né? Aqui tem um exemplo de roteiro que eu peguei desse site mesmo aqui que eu já citei para vocês. Então, assim, antes de vocês podcast, vocês não podem chegar e gravar, vocês têm que planejar primeiro, estabelecer algumas questões. Depois que gravar, vocês precisam, às vezes, editar, tá? Não necessariamente precisa editar. De repente, vocês podem fazer um bate-papo e gravar esse bate-papo, entendem? E aí fica uma coisa mais informal. Nesse bate-papo, vocês têm o podcast. Então, pode ser feito assim, certo? Tem alguns podcasts que a transmissão é feita ao vivo, que aí não tem edição. Mas vocês podem também fazer edição como vocês preferirem, né? Quem tiver, sei lá, alguma facilidade com um editor de áudio, seria uma opção. Mas vocês podem fazer num estilo ao vivo, tá? Tentem só não passar de 10 minutos. Eu dou uma sugestão de podcast para vocês ouvirem lá no finalzinho. Então, tem bastante coisa, tem bastante detalhe. Na verdade, eu copiei e colei daquele site, né? Aí eu sugeri um podcast, deixa eu ver onde eu coloquei o link. Aqui, ó. Tá vendo que eu coloco logo no começo da postagem um podcast dos Dragões da Garagem, que é um grupo que grava podcast na área de biologia. E aí, esse podcast que eu selecionei para vocês aqui, eles falam do Darwin, tá? Então, só para vocês terem uma ideia. Só que o podcast deles é bem longo, tá? Tipo, tem mais de 1 hora. Mas eles têm convidados, são várias pessoas participando, né? É uma outra proposta, mas só para vocês terem uma ideia de como que é a estrutura, certo? Então, para avaliação do módulo 2, basicamente vocês vão ter só essas duas atividades, certo? Que é a pergunta e o podcast, certo? Então, tentem se organizar para não deixar para a última hora. O podcast pode dar uma demanda de trabalho um pouquinho maior, mas vocês têm 2 semanas para fazer, certo?
E aí, pensando justamente que o podcast é um tipo de atividade que... É isso mesmo, Bruno. Que é o tipo de atividade que vai demandar um pouco mais de trabalho de vocês, eu achei melhor deixar um pouco mais tranquilo, tá? Mas vocês vão precisar estudar, de qualquer forma, esses materiais complementares para poder ter uma ideia do que vocês podem falar, certo? Pode, inclusive, vocês podem fazer o podcast com um convidado que não é da turma, tá? Entendeu? Então, por exemplo, eu quero fazer um podcast que vou entrevistar a Tamires, que é a monitora. Não tem problema, pode ser, tá? Meu namorado, minha namorada, como eu estou convivendo com eles, eu posso gravar junto com eles, porque já estou junto mesmo, então não estou quebrando isolamento, né? Não tem problema, pode fazer um roteirinho e tranquilo. Eles são da Paleonto mesmo, só que o Bruno colocou aqui no chat, né, que eles são da Paleonto, né? Só que eles gravam de tudo, né? Teve um que eu vi que era do Cocô, super engraçado, super, nossa, uma delícia de ouvir. Esse do Darwin que eu coloquei para vocês como modelo, ele é fantástico assim também, muito bom, né? Eles são pessoas de vários lugares do Brasil, né? Então são vários sotaques. Acho que vale muito a pena vocês verem um, depois vocês vão ficar viciados igual eu fiquei, certo? Se os podcasts ficarem bons, eu estou pensando em achar uma alternativa para colocar em algum lugar que armazena podcast, tá? Que eu não sei ainda como faz isso, mas se eles tiverem qualidade, eu pensei em colocar disponível para o grande público, que é uma contribuição que a gente pode dar para a sociedade, como... Você podia colocar no fórum do módulo 2, Bruno, você podia colocar o link para a gente acessar esse, né? Você está falando de 37 graus. E se algum colega aí também conhecer algum outro lugar, algum outro site, né, que armazena podcast ou que realiza podcast, vocês podem colocar lá no fórum do módulo 2, tá? Que aí o pessoal pode ter um acesso mais amplo, certo? Bom, do módulo 2, vocês têm alguma dúvida, pessoal? Vocês perceberam que está bem assim, aparentemente está bem tranquilo, né, mas vai demandar assim, um esforço de vocês, principalmente em relação à elaboração do podcast, certo? Mas não é nada que também vocês vão... Nossa, eu vou morrer porque tem um monte de coisa. Tá? Tem uma pergunta para responder e, e o podcast para fazer. A pergunta, para falar a verdade, acho que logo depois da aula vocês conseguem responder a pergunta. Porque ela pede só os impactos evolutivos de cada um daqueles elementos e basicamente a aula de hoje a gente vai focar isso. Né? Então, quem tiver um tempinho depois da aula pode tentar responder a pergunta. E aí o podcast que realmente vai demorar um pouco mais, porque vocês têm que planejar gravar, dependendo da situação, editar. Certo? Entendido? Responde no chat para mim, gente. Aí, obrigado, Lucas. Perfeito. Perfeito. Certinho. Então, pessoal, entenderam que vocês podem fazer com pessoas da turma, mas podem fazer com pessoas que vocês, por exemplo, o Bruno que tem contato com o... que aí, como os temas têm a ver com questão de genética, o Thiago não seria uma pessoa legal para fazer entrevista, tá? Porque vocês têm que se restringir aos tópicos desse módulo, certo? Então, teria que, se for para entrevistar alguém, teria que ser alguém que de alguma forma tenha conhecimento na área da genética. Não vale me entrevistar, tá, gente? Então, eu não participaria disso. Mas, de qualquer forma, se eles estiverem bons, a gente deixa disponível. Se tiver público, vocês podem usar no Lattes como uma ação de publicização da ciência, tá? De divulgação científica, certo? Mas a última coisa que eu preciso falar com vocês é em relação aos seminários. Duas alunas, elas não trancaram matrícula, mas elas me informaram que elas não vão continuar fazendo a disciplina. E aí, nesse sentido, a gente vai precisar fazer uma reorganização dos grupos. E ao invés de a gente ter ter 5 grupos, a gente vai passar a ter só 4 grupos com 3 pessoas, porque a turma agora está com 12 alunos, certo? Os grupos que já tem 3 alunos, por exemplo, o grupo aqui da Linda, da Beatriz e da Isabela Mello, esse grupo está fechado, já tem 3. Esse grupo 2, que é o da Brenda, da Fernanda e da Jéssica, ele vai precisar ser destituído, porque a Fernanda e a Jéssica me informaram que elas não vão conseguir realizar a disciplina nesse semestre.
Aqui o grupo da Jordana, da Mônica e da Nathalie, a Nathalie já trancou a matrícula. Então, uma sugestão é que a Brenda venha para cá, certo? Do grupo da Jordana e da Mônica. Só que, além disso, tem a Giovana Prata, que é uma aluna que ela pediu para fazer matrícula, deu um probleminha, ela não participou, né, do módulo 1, mas da atividade síncrona, mas ela está aqui presente hoje. Que aí também a gente precisa colocar em algum grupo. Ué, gente, será que tem mais alguma aluna que desistiu? Porque ó, o Bruno, a Manu e a Mayara não desistiram, os três estão aí. A Isabela Tosi, o Lucas e o Vitor também não. A Jordana e a Mônica também não. A Nathalie, sim. A Brenda também não. A Fernanda e a Jéssica, sim. Será que a Brenda desistiu, gente? Vocês estão sabendo de alguma coisa? Deixa eu olhar aqui no sistema acadêmico. A Brenda trancou, né, gente? Sim, eu vi aqui, acabei de ver, Isabela, que ela tinha trancado. Então é o seguinte, está mais tranquilo então do que eu imaginei. No caso do grupo da Brenda, as três pessoas desistiram. E aí, no grupo da Jordana, a Nathalie já trancou a matrícula, né? E aí tem a Giovana. Aí, no caso, nesse grupo, que está a Jordana e a Mônica, a Giovana pode, Mônica, fazer parte do grupo de vocês? Que a Jordana acho que não chegou ainda aqui, né? Não, ainda não. Você conhece a Giovana, Mônica? Eu acho que você já fez disciplina com ela, porque me parece que ela estava na mesma turma de Embro que você. Eu não tenho certeza. Giovana, dá um oi pra. Você sabe quem que é a Mônica? Não, beleza. Eu acho que vocês fizeram alguma disciplina juntas, tá? É, Se vocês quiserem trocar o WhatsApp aqui no chat, depois para vocês combinarem como fazer, porque aí fica vocês três então, certo? E aí então a gente resolve o problema dos grupos, certo? Fechado, então. Bom, então, essa era a questão mais de ordem, né, da disciplina. Então, a gente pode passar para a parte legal agora, que é a gente discutir a questão genética da evolução, mas de uma maneira que eu acho que vocês não viram no curso, tá, gente? Eu posso estar enganado. Eu acho que o que a gente vai discutir hoje aqui, eu acho que vai ser uma coisa bem nova para a maioria de vocês, certo? Talvez uma coisa ou outra a Maria Ângela tenha discutido na disciplina de genética, mas definitivamente nada do que a gente vai ver hoje a gente viu na disciplina de princípios evolutivos, certo? Então, deixa eu parar a apresentação do Moodle e aí vamos para. Bom, pessoal, hoje nós vamos discutir de que maneira, né, os mecanismos genéticos eles podem contribuir para a evolução. Só que aqui a gente não vai discutir a deriva genética e a mutação, que são mecanismos evolutivos que a gente discute na disciplina de princípios evolutivos, tá? Aqui nós vamos discutir outros mecanismos genéticos que podem, né, ter algum tipo de consequência evolutiva. Inclusive, alguns desses mecanismos, né, um deles já acaba, já foi incorporado aqui em teoria estética evolutiva, que é a questão da variação cromossômica, mas os outros três, eles têm uma discussão para que eles sejam, de alguma maneira, incorporados a uma nova síntese evolutiva, né? Não sei se isso vai acontecer em breve, mas tem essa perspectiva. Certo? Então, na aula de hoje, a gente vai discutir estes mecanismos aqui. De que maneira a evolução ocorre no nível cromossômico. Eu não vou ficar discutindo com vocês aqui as mutações cromossômicas, tá? Mas eu vou discutir com vocês de que maneira mudanças no nível cromossômico têm impacto evolutivo, certo? Os elementos de transposição, que eu acredito que vocês tenham visto com a Maria Ângela em genética e biologia molecular, para quem fez, né? A transferência horizontal, que eu tenho quase
certeza absoluta que vocês não viram em momento nenhum do curso. A gente vai discutir também a questão da genética, evolução e desenvolvimento, que talvez a Maria já tenha dado tenha falado com vocês dos genes homeóticos, dos genes ROX, né? Mas talvez não dando enfoque evolutivo, e da questão da epigenética, que a Maria já trata com vocês na questão do silenciamento gênico, mas não do impacto evolutivo disso, certo? E aí, só por curiosidade, vocês viram algum desses temas já no curso com enfoque evolutivo ou não? Desses que a gente vai ver na aula de hoje, só para eu ter um parâmetro. Vocês podem falar no microfone e escrever no chat, tá, gente? Que eu estou aqui no Meet com vocês. Agora. Pessoal, vocês entenderam a pergunta que eu fiz? Vocês estão aqui no chat, pessoal? Vocês estão aqui no Meet? Tá, é o seguinte, desses temas que a gente vai discutir na aula de hoje... Ah, tá. Certo. Epigenética, ok. E de elemento transponível, quem fez genética talvez tenha visto alguma coisa com a Mariângela, que eu sei que ela... Aliás, o mestrado da Mariângela Torreglosa foi com elemento transponível, né? Ela trabalhou com a variação geográfica, né? Depois que ela foi para a evolução humana, mas para a genética humana. Mas ela trabalhava com genética e evolução animal no mestrado. Beleza. Então acho que vai ser divertido, que vão ser coisas novas que a gente vai discutir aqui hoje. Certo? Bom, então, para a gente discutir essa questão, primeiro da evolução do nível cromossômico, vocês precisam entender por que os cromossomos eles têm um papel na evolução, pensando na questão genética, né, do processo. Os cromossomos, basicamente, eles são formados por DNA, né, organizado com proteínas do grupo das histonas, tá? Obviamente que a forma cromossômica, né, da informação genética, ela é uma forma que ela é mais inativa. Por quê? Geralmente a forma cromossômica da informação genética está relacionada a mecanismos de divisão celular. E nesses mecanismos, quanto menos funcional o DNA estiver, a menos ativo o DNA estiver, menor é o risco de ter alguma mutação, certo? Então, normalmente, a gente encontra, né, cromossomos quando as células estão em divisão. Por que eu digo normalmente? Porque às vezes pode ter algum tipo de anomalia que leva à formação de cromossomos em células que não estão em divisão, certo? Ou em alguns casos, por exemplo, é possível que mesmo células que não estão em divisão apresentem cromossomos DNA inativado. Por exemplo, o cromossomo X, né, em mulheres, ele é inativado, aí a gente consegue, por exemplo, a gente faz um esfregaço da mucosa oral, a gente consegue ver que as meninas apresentam um cromossomo, que é o cromossomo X inativo. Então, ele se mantém no estado de cromossomo, ele não desanovela, né, depois que ele volta que a célula volta para a intérfase, né, porque tem atividade, obviamente, de transcrição, de replicação, etc. De replicação, não, perdão, de transcrição, mas o cromossomo X, como ele fica inativo, ele permanece no estado de cromossomo, tá? Então, aquele que é o corpúsculo de Barr, que é muito fácil de ver, tá, gente? Nossa, bem tranquilo. Inclusive, ele é utilizado quando você tem dúvida se o indivíduo, né, do sexo biológico masculino ou feminino, é utilizado esse teste para ver se tinha o corpúsculo de Barr. Bom, então, rapidamente, o que significa a evolução do nível cromossômico? Então, a gente pode pensar a evolução do nível cromossômico e aí mudança no cariótipo, ou seja, na estruturação, né, do conjunto cromossômico da espécie, a partir das mutações cromossômicas estruturais, né, que pode estar relacionada à perda de pedaço, duplicação de pedaço, inversão de pedaço, ou troca de pedaço entre um cromossomo e outro, né? E aí você tem um resultado evolutivo. E aí eu trouxe como modelo para vocês a evolução do cromossomo Y nos mamíferos.
Então, basicamente, o que acontece com os vertebrados não mamíferos, né? Todos eles têm um sistema, né, eles têm, pode ter uma divergência enorme, né? Por exemplo, o caso de lagartos e anfíbios, né, e peixes, você tem vários sistemas de determinação do sexo, né? Mas basicamente esses grupos aqui compartilham o sistema ZW, tá? De determinação. Como é que funciona o sistema ZW? No caso, o indivíduo que apresenta os dois cromossomos diferentes são as fêmeas e os indivíduos que apresentam os dois cromossomos iguais são os machos. E aí vocês precisam entender uma informação genética importante em relação à determinação do sexo. A determinação do sexo está relacionada à ativação de alguns genes que vão, por exemplo, culminar, ter como desfecho, né, do processo de desenvolvimento a produção, por exemplo, do testículo, certo? Então, existem vários genes que participam desse processo. Nos vertebrados, em geral, esses dois genes aqui, o SOX3 e o DMRT1, eles codificam para fatores de transcrição e vão atuar em genes que estão relacionados à formação de testículo, certo? Então, vejam aqui, não esqueçam esses outros organismos, vamos olhar aqui as aves, vejam que basicamente o que acontece com esses dois genes aqui que tem a ver com a questão da determinação sexual. O DMRT1, ele está localizado no cromossomo Z, né, que seria, não seria equivalente ao X humano, mas de mamíferos, mas seria um dos cromossomos da determinação sexual. E o SOX3, ele é um gene que ele é localizado em cromossomos autossômicos, tá? E aí, dependendo da espécie de ave, ele pode ser encontrado em diferentes cromossomos. Só para vocês terem uma ideia, na espécie humana, o SOX3 ele é localizado no cromossomo 9, certo? Então, basicamente, o que aconteceu ao longo da evolução? Então, vamos pensar aqui os mamíferos somente, tá? Que aí o sistema de determinação do sexo é do tipo XY. Se a gente pensar os mamíferos que não são placentários, né? Que é o caso, por exemplo, do ornitorrinco, vejam que aqui, pessoal, é o seguinte: a cor representa as informações genéticas, né? Dentro do cromossomo. Então, vejam aqui que basicamente o que tinha de informação genética relacionada à determinação do sexo está distribuído em um cromossomo que aqui é colorido na galinha, né? Em vermelho, em azul e em verde, certo? Então, ao longo da evolução, esses cromossomos eles foram sofrendo quebras e fissões, então eles podem em algum momento da história evolutiva ter quebrado e dado origem a dois, ou eles podem ter se fundido, dois diferentes se fundido em um só, certo? Então, por exemplo, na hora que a gente analisa aqui no ornitorrinco, vejam que o segmento que tem uma homologia com o SOX3, ele está ligado, ele está no mesmo cromossomo que esse pedaço autossômico das aves. Então vejam que ao longo da evolução, o que aconteceu aqui? Quebra desse cromossomo, ou cisão, e posterior fusão. Então você pode também chamar de fissão, tá? Quando tem a quebra. E aí, o restante desse cromossomo aqui, autossômico, ele foi distribuído em outros cromossomos. E vejam que aquela região que comporta, né, que tem o loco do gene DMRT1, está localizada num cromossomo que seria equivalente ao cromossomo X. A determinação sexual em ornitorrinco é um pouco diferente, porque são vários cromossomos, né, que participam, vários cromossomos chamados sexuais, tá? Então vejam aqui que pode ser X1, Y1, X2, Y2, X3, Y3. Então são vários cromossomos. Mas basicamente focando só nessa informação que é mais basal, né, que é a presença do SOX3 e do DMRT1, você tem essa distribuição aqui em ornitorrinco. Ao longo da evolução dos mamíferos, então vejam aqui que a figura tem como se fossem os cromossomos primitivos aqui de mamíferos, né? Vejam que logo depois, quando a evolução dos metatérios, né, e dos eutérios, surge um gene que é extremamente importante para a formação do testículo, que é o SRY, tá? Então vejam que os prototérios, né, no caso aqui o ornitorrinco, eles não têm esse gene. Esse gene vai aparecer ao longo da história evolutiva depois, tá? Entre 210 milhões de anos e 180 milhões de anos. Ou seja, metatérios e eutérios compartilham esse gene. Olha o que vai acontecer com esses genes, né, pensando na distribuição deles nos cromossomos. Quando a gente analisa metatério, e aí, por exemplo, o canguru,
Vejam que aquele vermelhinho que é autossômico, ele tem um correspondente, né, do conjunto autossômico dos cangurus, mas vejam que o cromossomo X, ele praticamente ele não apresenta, tá vendo, esse pedaço extra que existe nos prototérios, então esse pedaço aqui é perdido, então uma diminuição no tamanho do cromossomo X. O gene SOX3, que estava, né, nos prototérios, nos cromossomos autossômicos, passa a ser incorporado ao cromossomo X dos metatérios, e o gene SRY, ele é encontrado dentro do cromossomo Y, certo? O DMRT1, vejam que ele é encontrado, no caso aqui dos outros mamíferos, em cromossomos não sexuais, tá? Isso tanto, né, nos metatérios quanto nos eutérios. À medida que vai havendo evolução, né, desses cromossomos, vejam que há um aumento, né, nos mamíferos eutérios do tamanho do cromossomo X. O SRY permanece, né, no cromossomo Y, e vejam que há incorporação de informações que estavam nos autossômicos em diferentes partes dos cromossomos sexuais. Então, veja, aquela informação que tinha uma relação com a determinação do sexo em outros vertebrados, nos eutérios, né, nos mamíferos eutérios, eles passaram a ser concentrados em cromossomos que têm essa relação com a diferenciação sexual, certo? Mas vejam que quando a gente olha a morfologia dos cromossomos, a gente percebe que tem pedaços, né? Então, vários processos de fissão e fusão de cromossomos vão acontecer ao longo da história evolutiva, e isso vai dar origem a essa, digamos assim, concentração de genes relacionados à determinação sexual, com exceção do DMRT1, né, que é um gene que codifica um fator de transcrição que tem uma relação, óbvio, né, com a determinação sexual, porque ele participa do processo de maturação de glândula, porém também ele está relacionado a outros processos de desenvolvimento, por exemplo, a questão da formação do tecido adiposo, etc. Certo? Entender essa questão da evolução cromossômica, entender o exemplo do cromossomo Y, pessoal? Ô, Galima, no caso de, tipo, animais que não têm a sexagem baseada, tipo, em gene, tipo, por exemplo, o jacaré e crocodilo, é baseado por temperatura do ambiente. Então, mas é baseado em gene, só que aí você tem fatores epigenéticos, entende? Porque acontece, o gene de determinação sexual está ali, só que para ele ser ativado, tem uma relação com a temperatura, entendeu? Entendi. Porque aí você tem um mecanismo epigenético que vai fazer a regulação gênica, mas na verdade tem a informação genética assim nos cromossomos. Entendi. Obrigado. Certo? Beleza? Entenderam essa questão, pessoal, como que a evolução funciona no nível cromossômico? Vocês chegaram a ver evolução de cariótipo em alguma disciplina, pessoal? Algum professor trouxe isso como exemplo para vocês? É que os professores de zoologia de vocês, nenhum é da área de genética, né? Todos eles são da área de morfologia ou de ecologia, né? Que aí geralmente eles não trazem mesmo. Mas entenderam pelo menos esse processo? Ok. Vocês podem falar no microfone, vocês podem colocar no chat, tá, pessoal? A pergunta. Bom, uma outra forma, né, da evolução ocorrendo no cromossômico é a partir da duplicação, triplicação ou perda de cromossomos inteiros, tá? Esses processos de alteração no número de cromossomos é chamado de euploidia ou aneuploidia, dependendo, né, se há ganho de cromossomos ou conjuntos cromossômicos inteiros ou se há ganho ou perda de cromossomos únicos, certo? E aí um exemplo disso é o que acontece com o estramônio, tá? Que é uma planta que eu acho que vocês já viram, ela é bastante comum no Brasil, ela era mais comum antigamente, né? É uma planta que, quando vocês estudam planta venenosa, é uma planta tóxica, né? É uma planta que ela tem uma toxina relacionada a funções laxantes, né? Então, se tomar, por exemplo, chá de estramônio, você pode ter um problema sério de soltar o intestino, né? Mas pode ter toxicidade que pode afetar outras coisas, mas basicamente tem efeito laxante, certo? Essa planta, ela pode, o conjunto cromossômico, né? Base, o cariótipo base é 2N igual a 48, certo? Porém,
não é raro a gente encontrar na natureza cópias extras, né? Por que isso pode acontecer? Por N motivos, né? Então, quando há a formação, por exemplo, do grão de pólen ou da oosfera, pode haver a não separação das células que vão fazer a diferenciação para dar origem aos gametas dessa planta, né? Então, não é muito raro que aconteça a formação de gameta, a divisão, a meiose, mas não há separação, tá? Não chega a ocorrer a telófase. Então, aquele conjunto cromossômico fica duplicado ali. Então, imagina um grão de pólen que ele é 2N e fecunda uma oosfera que é N. Então, passa a ser uma planta 3N, certo? E aí, claro que não é sempre que isso acontece, tá? Mas no caso dessa planta, os efeitos fenotípicos eles podem ser observados na cápsula da semente. Então, aqui tem uma prancha que é bem antiga, tá, pessoal? Porque esse estudo com os Stramoni é bem antigo, mostrando, né, a mudança no número cromossômico e impacto na cápsula da semente. Obviamente que isso pode ter um impacto na distribuição da semente, porque vejam que esse tipo de morfologia de semente é aquele que, quando ela está madura, ela explode. Então, dependendo, né, dessa organização dessa cápsula, a explosão pode mandar ou não, pode ocorrer ou não, né, e as sementes podem ser dispersadas de forma mais ampla ou não. Então, pode ter um impacto evolutivo em relação a isso. Mas vejam que tem uma mudança de morfologia bastante evidente, certo? Entenderam esse exemplo, pessoal? Eu tô achando que vocês não estão aqui nesse Meet, hein, gente? Porque tem pouca gente interagindo. O que está acontecendo? Beleza, obrigado, Lucas. Eu tô achando estranho esse povo, viu? Eu não me enganar, hein? Bom, beleza, vocês estão muito quietinhos. Eu sei que sexta-feira a gente tá só o osso, mas, né? Beleza. Bom, essa parte é a parte mais simples da aula. Agora a gente vai aumentar um pouquinho o nível, vai deixar um pouquinho mais hard agora, tá, pessoal? Quando ocorre a evolução do nível cromossômico, existem várias consequências evolutivas, tá? Três delas que a gente pode citar aqui. Primeiro é a alteração cariótipa, ou seja, um conjunto que ele é para a espécie característico 2N, ele pode, por exemplo, ser 2N mais 1, 2N menos 1, 3N, 4N, 5N, né? Então, a alteração cariotípica pode, inclusive, dar origem a uma nova espécie, certo? Dependendo da forma que ocorre a alteração, né, se for uma alteração cromossômica estrutural, novas combinações de genes podem surgir, certo? E veja que eu não estou pensando na questão da recombinação, não, estou pensando mesmo nessas mutações que podem ocorrer na estrutura do gene, inversões, perda, né, por duplicação de gene, deleção de gene. Então, isso traz uma novidade evolutiva. E uma consequência que talvez seja a mais importante, né, pensando na questão da evolução do cromossômico, é o aumento do tamanho do genoma. E aí, meninos, eu queria que vocês analisassem esse gráfico aqui. E aí eu queria que vocês... esse gráfico é um gráfico, né, do valor C. O valor C seria o valor da composição genômica dos organismos. Vejam que aqui é o tamanho do genoma, tá? Aqui no eixo X tem o tamanho do genoma, e aqui no eixo Y são indicados vários organismos. O que vocês notam de interessante aí nesse gráfico? Que o homem tem o mesmo tamanho do sapo e do camundongo. E que a ameba tem um genoma maior desses aí, né? Sim. Então, a gente poderia ter uma inocência de achar que a complexidade de um organismo ela está relacionada ao tamanho do genoma dele, né? Então, por exemplo, uma ameba é um ser unicelular. Um humano, ele é pluricelular. Além de ser pluricelular, um ser humano tem muito mais tecidos, sistemas e órgãos que uma planta, por exemplo, né? Então, a gente poderia ter a ilusão que o tamanho do genoma poderia estar relacionado à complexidade do organismo. E exatamente essa é uma questão, né? O tamanho do genoma, ele tem uma relação principalmente com a evolução cromossômica, mas vejam que o tamanho do genoma não necessariamente implica em maior complexidade, tá? Essa organização do tamanho do genoma na natureza, ela é chamada de paradoxo do valor C, porque
O valor C, ele, que indica o tamanho do genoma, ele não tem uma relação direta com a complexidade, mas sim com os processos, né, de evolução que levaram ao aumento desse tamanho de genoma. Então, por exemplo, se a gente analisa um genoma de ameba, a gente vai perceber que boa parte do genoma da ameba são genes duplicados, né? Então, quer dizer, tem um tamanho de genoma maior, mas os tipos de genes que existem, a quantidade é menor, de variantes de genes, entende? Então, o tamanho do genoma não necessariamente implica em maior complexidade, certo? Apesar de bactéria aqui, de uma bactéria que está representada aqui, tem um genoma pequenininho, mas na hora que você pensa no extremo oposto, tem uma ameba, né? Homem, sapo, camundongo, na mesma, com um tamanho de genoma parecido. Ervilha maior que homem, então quer dizer, né? Tudo bem que tem algumas pessoas que têm cérebro de ervilha, né? Mas a piada é horrível, foi mal. Aí uma outra questão. O genoma ele aumenta, será que somente por uma questão dessas mutações cromossômicas, né? Principalmente as mutações que levam, né, ao aumento do número de cromossomos? Não, crianças. Tem uma outra questão importante, que tem uma relação direta com o aumento do tamanho do genoma, que é a existência de elementos dentro do genoma que são capazes de produzir cópias de si mesmo e se ligar a outras partes do genoma. Esses genes, eles são chamados de elementos de transposição. Vocês podem encontrar em bibliografia mais antiga elementos transponíveis também ou transposons, tá, gente? Atualmente se prefere utilizar o termo elemento de transposição de forma genérica. Então, só para vocês terem uma ideia, o DNA eucariótico ele é organizado, né, em sequência de DNA de cópia única, que a gente chama de genes funcionais, que a quantidade digamos assim, dessa parte do genoma pode variar, mas, por exemplo, em humanos ela corresponde a cerca de 5% somente, mas pode variar entre 70% até menos de 5%. Tem uma grande quantidade de material genético chamado de DNA repetitivo, e entre um gene e outro, e dentro dos genes tem uma quantidade de DNA que é chamada de DNA espaçador, que seriam regiões que intercalam, tá? Um gene do outro. Que geralmente nessas regiões você tem sequências indicativas de ligação de fator de transcrição, ou indicativo de uma região promotora, tá? Dos genes. Então, assim, o genoma basicamente de eucarionte é organizado assim. Quando a gente pensa, né, em DNA repetitivo, existem certas sequências repetitivas que a função é conhecida, né? E aí elas podem ser chamadas, por exemplo, de famílias gênicas. Uma família gênica que eu acredito que vocês conheçam é das hemoglobinas. Então, são vários genes que têm um papel na formação das cadeias, né? Que vão compor as hemoglobinas. Todos esses genes surgiram, né? De um gene ancestral. Então, são cópias que tiveram pequenas mutações que alteram, digamos assim, as proteínas que vão ser produzidas, né? Então, você tem cadeia alfa, cadeia beta, cadeia lambda, cadeia gama, cadeia delta, né? Todas essas são formadas por genes que têm uma mesma origem comum, então compõem uma mesma família gênica, certo? Porém, existem, né, e é uma quantidade enorme de sequências cuja função não é completamente conhecida. E aí, nesse caso, entram os DNA satélite, que eles estão relacionados. DNA satélite são sequências de DNA medianamente repetitivas, né? Então, por exemplo, pode ser ATCGT, 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 né? Que geralmente, quando a gente analisa a região de heterocromatina, aquela região que nunca está descondensada, né? Mesmo na célula intérfase, se a gente analisar a composição genômica dessa região, ela é heterocromática. Tem os micro e mini satélites, que também não se sabe bem a função, mas que eles são amplamente utilizados, né, em estudos evolutivos, em estudos de teste de paternidade, por exemplo, seleção de linhagem, genotipagem, geralmente se utiliza a informação de micro e mini satélites. E os elementos genéticos móveis, que esses parecem que têm um impacto muito importante para a evolução, tá? Os elementos genéticos móveis, eles podem ser classificados de forma genérica, né, de transposons ou retrotransposons, né, e eles são em conjunto chamados de elementos de transposição. E aí, os elementos transponíveis, eles podem ser organizados, né,
Da mesma forma que tem a taxonomia dos organismos, né, a gente também tem como se fosse uma classificação taxonômica, entre aspas, dos elementos transponíveis. Então, os elementos, eles são, né, a classificação mais ampla é classe 1, classe 2. Então, basicamente, se coloca numa classe os elementos de DNA e na outra classe os elementos de RNA, entre outros, tá? Não vou entrar em detalhe porque essa classificação envolve a estrutura gênica, né? Então, dependendo de quais são os componentes dos genes, né, desses elementos transponíveis, eles podem receber diferentes classificações. Mas só para vocês entenderem como que funciona, né, o processo de transposição desses genes, ou seja, de produção de cópia e inserção em outro lugar do genoma, e isso, claro, pode provocar, né, mutações e aumento no tamanho do genoma. A gente tem que entender como que funciona isso, se for um elemento transponível de RNA ou se for um elemento transponível de DNA. Então, basicamente, o que vai acontecer? Um elemento transponível de RNA, ele precisa, né, passar por um processo de transcrição reversa. Então, o que vai acontecer aqui? Os heterotransposons, eles têm uma etapa de cópia, né? Então, o elemento é copiado e aí ele essa cópia, ela vai para outros lugares do genoma. Então, o que vai acontecer? Normalmente, quando é retrotransposão, o retrotransposon, a cópia original permanece na região de origem e as cópias filhas vão se espalhar pelo genoma, certo? Então, quando é retrotransposon. Quando é transposão de DNA, o que vai acabar acontecendo é que esse elemento ele é cortado da região original e ele pula, né, para uma outra região do genoma. Então, basicamente, o que acaba acontecendo é que os transposons, eles mantêm o número de cópias mais ou menos constante ao longo da história, e os heterotransposons, eles tendem a aumentar rapidamente o número de cópias, tá? Mas não necessariamente um transposon não vai passar por aumento de número de cópias, tá? E eles podem também passar, principalmente quando, por exemplo, às vezes, porque os elementos transponíveis, eles podem, né, entrar no genoma por ação de transferência horizontal, que a gente vai discutir daqui a pouquinho, tá? Então, você pode ter alguns elementos transponíveis que têm a ver com a própria evolução do genoma dos organismos, mas aparentemente os elementos transponíveis podem ter uma origem em vírus, tá? Então, a hipótese que se tem que os elementos transponíveis, em algum momento da história evolutiva deles, eles foram vírus, certo? Entenderam o que é o elemento transponível, meninos? Elementos de transposição? Entenderam a diferença de um retrotransposão de um transposão? Podem falar ou pode escrever aqui no chat, tá, pessoal? Certinho? Posso continuar então sem medo? Beleza, vamos lá. Como que esses elementos de transposição foram descobertos, tá, pessoal? A descoberta deles data do finalzinho dos anos 60, né? Foi feito por uma pesquisadora, que é a Barbara McClintock, e ela fez a pesquisa dela utilizando estudos com milho. Então, quando a gente olha espigas de milho, não é bem o milho cultivado aqui no Brasil, tá, gente? Normalmente o milho que é cultivado lá nos Estados Unidos. É possível a gente encontrar grãos que têm coloração amarelada, grãos que têm coloração púrpura e grãos que têm coloração amarelada com pigmentos púrpura, certo? A McClintock, analisando, né, essas variantes, o que ela descobriu? Que a cor, né, a cor do grão tem a ver com a existência, né, do gene Czão, né, que produz a cor normal, mas também a presença de dois elementos transponíveis em regiões antes desse gene de pigmentação, né, que é o elemento transponível AC e o elemento transponível DS, certo? O que pode ocorrer? Eventualmente, esses elementos transponíveis eles podem ser ativados, né? E aí, o que pode acontecer? Está vendo o elemento DS aqui na figura B? Esse elemento foi ativado e aí ele salta para o meio do gene Czão.
E aí esse gene Czão, quando ele recebe elemento transponível, ele produz um alelo que é chamado de Czinho, certo? Se há a presença do Czão e a presença do elemento transponível DS nessa região anterior ao gene Czão, a cor do milho é azul, é púrpura. Se o elemento transponível DS é encontrado dentro do gene Czão, esse gene Czão ele é transformado no gene Czinho, né, que a característica da sequência dele é ter esse elemento transponível no meio, e aí não há produção do pigmento púrpura, portanto o milho vai ser amarelo. Porém, essa condição aqui, né, de ter o elemento DS dentro, pode ser revertida porque é um elemento transponível, ou seja, ele pode saltar daí para outro lugar do genoma. Quando isso acontece, vejam que o cromossomo, né, que contém esse gene Czão, ele perde o DS, então não tem a informação do DS aqui na região anterior ao gene, porém ele volta a produzir o pigmento amarelo. Porém, como não tem o DS, parte, né, desse pigmento não é produzido. Desculpem. Como não tem o gene DS, esse pigmento não é completamente produzido, portanto, o grão fica malhadinho, certo? Então, o que significa isso? Que vocês têm que imaginar o seguinte: cada grão, né, de milho numa espiga é um indivíduo diferente. Então, aqui são indivíduos que apresentam o elemento transponível inserido na região anterior do gene Czão, portanto, o grão vai ser púrpura, ou o elemento transponível está inserido dentro do gene Czão, portanto, a cor vai ser uma inativação do pigmento, e aí o grão fica amarelo, ou há uma perda, né, desse elemento transponível de dentro do gene e da região anterior ao gene, o que produz grãos que têm essa pigmentação, certo? Então, a coloração amarela e a coloração pigmentada são fruto da ação de elementos transponíveis que estão se movimentando no genoma, certo? Entenderam esse exemplo do milho, pessoal? O exemplo do milho é o mais clássico, tá? Para elemento transponível. Beleza. Os que estão calados, eu vou assumir que vocês estão sabendo tudo, tá, gente? Beleza. Uma história que é bem recente, né? E aí envolve elemento transponível. Inclusive, a Mariângela não estudou esse elemento, né? O trabalho dela é com um elemento roubo, se eu não me engano. Mas existe um elemento transponível, que ele é muito comum em Drosophila, Melanogaster, que é o elemento P. O elemento P, ele está relacionado, né, com a ativação dele, a redução na biologia reprodutiva de moscas que tem esse elemento que está funcional, tá? É que é o seguinte, os elementos transponíveis, à medida que eles vão saltando, eles podem perder a capacidade de saltar, porque não necessariamente o elemento transponível, vocês imaginam que o elemento transponível, ele é uma sequência de genes, tá? Não é um gene só, são vários genes, né? Então você tem uma informação ali que tem a ver com essa questão do saltar, e eventualmente quando ele salta, ele pode não ir completo, certo? Uma parte pode ficar retida no genoma. E quando isso acontece, ele perde a capacidade de saltar, certo? Então uma forma de você avaliar se o elemento transponível está ativo ou não é se ele está completo ou não, certo? Normalmente, quando tem elementos P em Drosophila melanogaster completos, as moscas tendem a ter uma taxa de reprodução menor, porque a presença de elemento transponível P sob certas temperaturas podem provocar uma redução nas gônadas, e isso reduz a capacidade reprodutiva, tá? Não sei se vocês já viram mosca de olho branco, que são as linhagens, são os mutantes white, tá? Mutantes white de Drosophila, eles são produto da inserção de elemento P no meio de genes relacionados à pigmentação do olho. O mosca geralmente tem olho vermelho, tá? E aí, quando tem inserção do elemento P no gene da cor do olho, ele se torna branco. Então, é um marcador que a gente usa para saber se tem elemento P usando o fenótipo, tá? Então, obviamente que o elemento P sabe-se, né? Então, aqui tem, tá vendo que tem
a composição aqui desse elemento, que ele tem assim uma série de, tem os exons, mas tem uma região aqui que é chamada de V53 e tudo mais. Eu não vou entrar em detalhes sobre isso não, tá, gente? Mas basicamente o elemento P tem essa constituição, ele é detectado em Drosophila melanogaster desde os anos 50, mas até o final dos anos 2000, né, 2010, 2008, nunca tinha sido registrado em Drosophila simulans, até que ele foi encontrado em Drosophila simulans. Né? E aí, o que tem de interessante nisso? Tem um estudo que eu vou disponibilizar para vocês lá no grupo, que é esse estudo de 2015, que se analisou esses elementos transponíveis que estão em Drosophila simulans, né? Esses gráficos aqui não vou detalhar muito, mas só para vocês terem uma ideia do que eles significam, né? Esses gráficos aqui são chamados de gráficos sashimi, tá, gente? Porque eles parecem um peixe cortado, né? Na hora que você olha. Então, basicamente, o que significa isso? Quanto mais compacto, né, for essa representação aqui, dessa parte mais colorida, significa que essa parte, né, do elemento transponível está conservado. Se há essa substituição, né, de coloração sólida no gráfico por linhas, significa que qual parte, né, do elemento transponível, qual a frequência desse elemento foi perdida durante a evolução do elemento transponível dentro do organismo. Então, o que foi feito aqui? Foram analisadas linhagens de Drosophila melanogaster da África do Sul, de Portugal, e linhagens de Drosophila simulans da África do Sul e da Flórida. E olha que interessante, tanto as linhagens de melanogaster quanto de Portugal apresentam elementos transponíveis, elemento P, né, o elemento P, boa parte das cópias com tamanho reduzido, ou seja, cópias incompletas. Né? Então, quanto maior for o número desses tracinhos aqui, desses arcos, maior é o número de cópias incompletas. Se a gente analisar o que acontece com o elemento transponível em Drosophila simulans, tanto na África do Sul quanto na Flórida, percebam aqui que o gráfico, né, porque esse gráfico corresponde aqui embaixo, tá vendo que tem um modelo gênico? Esse aqui é o modelo do elemento P, certo? Se a gente analisar a correlação, né, entre as regiões do elemento P que estão conservadas, né, nas diferentes populações de Melanogaster e Drosophila simulans, a gente vai perceber que as populações de Drosophila simulans apresentam os elementos P mais íntegros. Tá vendo que praticamente não tem arcos aqui, e quando tem, eles são muito fininhos. Aqui nesses dois gráficos aqui, o amarelinho e o azulzinho, um da África do Sul e outro da Flórida. Então, o que isso indica? Que esses elementos eles estão completos. Se eles estão completos, significa que eles são novos no genoma, tá? Então, quanto mais completo é o elemento no genoma, significa que há menos tempo ele foi inserido. E aí, na hora que é feita a análise da sequência, né, desse elemento transponível, do elemento P em Drosophila simulans e Drosophila melanogaster, é encontrada apenas uma única mutação na posição 2040, certo? Então, quer dizer que o elemento transponível, o elemento P em simulans, ele é idêntico ao de melanogaster, exceto por uma mutação. O que isso indica? Que provavelmente esse elemento transponível, o elemento P, ele foi transferido de melanogaster para Drosophila simulans, né? Aqui tem uma filogenia do lado direito superior aqui, mostrando, né, o grau de similaridade entre o elemento P de Drosophila melanogaster com Drosophila simulans, né? E a outra espécie que apresenta uma similaridade é Drosophila viristone, que aí no caso apresenta duas mutações diferentes, certo? Então, só para vocês terem uma ideia, o elemento transponível ele não existia no genoma, então vejam, é um gene que não existia no genoma de simulans, e a partir do final dos anos 2000 ele passou a ser encontrado. Então, é uma informação genética que não era nem da espécie e que passa a compor o genoma da espécie. Obviamente que isso tem um impacto evolutivo, certo? Meninos, entenderam esse modelo do elemento P em Drosophila melanogaster e Drosophila simulans? Yes.
Beleza. Quem caiu, gente? Quem que saiu da sala? Que eu vi aí. Beleza. Bom, e aí, pessoal, o que eu quero falar com vocês agora em relação ao impacto evolutivo do elemento de transposição? Vejam que o elemento transponível, ele... Nossa, gente. Obviamente que ele pode produzir um aumento do tamanho do genoma. Veja, ele pode produzir cópias de si mesmo e essas cópias podem ser distribuídas pelo genoma. Então, provoca um aumento no tamanho do genoma. Se o elemento transponível se inserir no meio de uma região gênica, no meio de um exon, ele pode comprometer a informação genética, então pode ter um efeito deletério. Só que, além dessa questão dele ser inserido numa região gênica, às vezes o genoma do hospedeiro, a gente fala que os elementos transponíveis, eles são parasitas moleculares, tá? São genes parasitas. Eles têm essa função, eles se inserem no genoma e utilizam do genoma para poder se manter vivo, tá? São genes egoístas. Alguém... Não, né? Beleza. Só que, eventualmente, esses elementos transponíveis, eles podem ser, nesse processo, né, de cópia e inserção, eles podem ser domesticados pelo genoma, ou seja, eles podem ser utilizados, por exemplo, para produzir um novo exon, podem ser usados como regiões reguladoras. Tem, por exemplo, estudos que mostram que geralmente genes de resistência inseticida, eles têm na região promotora deles elementos transponíveis, que isso pode fazer com que haja um aumento, por exemplo, na transcrição de RNA mensageiro de uma enzima que detoxifica o inseticida. Tá? Então, eventualmente também o genoma pode domesticar o elemento transponível e ele pode ser usado, por exemplo, para surgimento de novos genes ou para implementações de regulação gênica, certo? Que é a questão dos novos sítios regulatórios. Além disso, elemento transponível, lembra que o rearranjo cromossômico depende de regiões de similaridade entre cromossomos. Então, você tem elemento transponível no cromossomo X e um elemento transponível no cromossomo Y, esses elementos podem parear e eles podem trocar de pedaço, tá? Então, isso pode produzir alterações cromossômicas estruturais, por exemplo. E a transferência horizontal, que, por exemplo, o caso aqui da Drosophila melanogaster, do elemento P, né? De Drosophila melanogaster e Drosophila simplex. Aqui a figura ilustra, né, o processo de evolução, né, de um elemento transponível. Basicamente, o elemento transponível é inserido, ele chega no genoma. Quando ele chega, ele tem uma alta taxa de proliferação. À medida que ele vai se proliferando, né, ele vai sendo dispersado pela população da espécie. Obviamente, cada vez que ele pula, ele pode perder um pedaço e se tornar inativo e também acumular mutações. Então, o que vai acontecer? Depois dele, ele entra, prolifera, diversifica no hospedeiro, e aí ele tende a perder pedaços e se tornar inativo, até que ele seja transferido para um novo hospedeiro, tá? E esse novo hospedeiro não precisa ser necessariamente da mesma espécie, tá? Pode ser um hospedeiro de espécie diferente, e nesse caso, quando um gene ele é transferido de uma espécie para outra de forma horizontal, então veja, a transferência vertical é a informação genética do pai, a informação genética da mãe, produz a F1, então essa informação é transferida de forma vertical. Quando a transmissão ela é feita entre indivíduos de uma mesma, digamos assim, geração, ou entre indivíduos de espécies diferentes, sem que haja cruzamento, ou fecundação, ou algum processo de reprodução desse tipo, a transferência é chamada de horizontal. E aí, se a gente analisar, né, os casos de transferência horizontal, ou seja, a existência de genes, né, que não fazem parte do genoma de uma determinada espécie, mas que fazem parte de outro genoma, mas que a gente consegue, por exemplo, genes que são de drosófila e que a gente encontra em humano, né, e não tem a ver com a questão necessariamente de um ancestral, né, que tinha esse gene, isso é um indicativo de transferência horizontal. Então, quando a gente analisa isso, a gente vai perceber, por exemplo, que quanto maior o gráfico de pizza aqui, pessoal do lado aqui na filogenia, maior é o número de eventos de transferência horizontal. Vejam que dentro do gênero Drosophila, a quantidade é imensa. Então, tem vários relatos, né,
de transferência horizontal em drosófila. Ah, quer dizer que em drosófila isso é mais frequente? Não, o que acontece é que drosófila é mais estudado. Tá? O modelo animal drosófila é muito estudado para evolução por transferência horizontal. Né? E aí, basicamente, quais são os genes quais são, né, os elementos transponíveis que são encontrados, né, participando desse processo de transferência horizontal? Se a gente analisar, por exemplo, cordata, vocês vão perceber que o que é muito comum a presença de genes do grupo dos RET, tá? Se a gente analisar drosófila, vejam que o elemento gypsy, ele participa de vários processos, ele está relacionado a vários processos de transferência horizontal. Se a gente pensar nos artrópoda, né, os mariner, que são todos nomes de elementos de transposição, tá? São mais comuns. E no caso de plantas, por exemplo, vocês vão perceber que os genes que estão relacionados, né, à transferência horizontal em plantas, eles são de outros grupos, né? Por exemplo, o CR1, aqui que é em maior quantidade, certo? Então, há uma relação muito forte entre transferência horizontal e elemento transponível. Obviamente que nesse movimento pelos genomas, os elementos transponíveis têm impactos evolutivos. Os principais são o surgimento, né, de novidades evolutivas, efeitos deletérios para os portadores, domesticação do genoma, portanto, uma seleção positiva, que pode estar relacionada ou ao surgimento de novos exons para compor os genes, ou em regiões regulatórias, que mudam um pouco a dinâmica da regulação gênica. Estão relacionados, obviamente, com o aumento no tamanho do genoma, certo? E eles podem ser transferidos entre espécies diferentes, tá? Por mecanismo de transferência horizontal. Mas vocês podem perguntar assim, porra, como é possível que o elemento transponível passe de Drosophila melanogaster para Drosophila simons? Não se sabe muito bem o que deve ter acontecido, mas existe elemento P em ácaros, que parasitam tanto Drosophila melanogaster quanto Drosophila simons. Então, como que pode haver transferência? Aquele ácaro ácaro é tipo um carrapato, tá, gente? E vai ter o mesmo efeito do carrapato na gente, é um ácaro em drosófila, tá? Então, ao ele se apropriar eu vou chamar de sangue, mas é hemolinfa, tá? Da hemolinfa, ele pode, de alguma forma, inserir células dele. Então, ele morde, suga a hemolinfa, mas ele pode liberar células ali, né? Nesse processo quando ele morde, ele pode sofrer alguma lesão, e essas células contêm um elemento transponível. Elementos transponíveis, né, genes, eles têm uma facilidade imensa de ser absorvido pela célula, né? Tanto é que bactérias podem fazer transformação muito facilmente. Desde que tenha o meio ideal, se você colocar bactéria e DNA, o DNA pode ser absorvido pela bactéria, tá, gente? Então, seria um processo mais ou menos desse tipo. Geralmente tem a ação de algum vetor, e esse vetor, no caso de drosófilas, pode ser os ácaros, certo? Bom, aqui é um detalhamento de filogenia que eu não vou discutir com vocês aqui, mas basicamente a gente consegue, a partir de estudos da filogenia, saber se o elemento transponível ele foi incorporado, né, desde o ancestral, quando a filogenia do elemento transponível é parecida com a filogenia da espécie, ou a gente pode identificar qual momento o elemento transponível foi inserido, né, dependendo né, se tem, por exemplo, tem Mariner para 12 espécies, mas não tem na terceira. Então, pode ser que só no ancestral comum para essas duas que ele pode ter sido inserido, certo? Mas eu não vou detalhar com vocês isso aqui, não. Em relação ao elemento transponível, tudo certo, pessoal? E transferência horizontal? Bom, a gente vai para o penúltimo tópico dessa aula, que é a questão da genética, evolução e desenvolvimento. Não sei se vocês já pararam para pensar de que maneira, né, os embriões, né, imagine que em algum momento da nossa história de vida e de todos os organismos que são multicelulares, a gente já foi uma única célula. De que maneira, do ponto de vista genético, aquela célula que ela é indiferenciada, ela, durante as divisões celulares posteriores, ela consegue entender que uma determinada região
grupinho celular vai dar origem a uma cabeça, uma cauda, um braço, ou seja, produzir as mudanças ao longo do desenvolvimento que vão permitir que aquele organismo tome a forma que é característica da espécie. Não sei se já pararam para pensar sobre isso. Basicamente, existem, né, vários genes que participam desse processo. Esses genes, geralmente, eles são ativados, né, em uma ordem sucessiva, é como se eles se encontrassem. Normalmente, esses genes, né, eles são encontrados em sequência, né, um do lado do outro, nos mesmos cromossomos, e eles são ativados em cascata, né? Então, começa a ativação de um, aí vai para o outro. Então, por exemplo, aqui, quando a gente vê aqui o B, né, o rosinha, né, o A1 é ativado, depois o A2 e assim por diante. E, curiosamente, essa ordem de ativação, ela tem uma relação direta com a divisão das partes do corpo. Então, aqui, o que essa ilustração mostra? Aqui seria regiões cromossômicas, né, em A de drosófila, em B de humanos. Então, vejam que drosófila apresenta os genes relacionados ao desenvolvimento, todos eles ligados no mesmo cromossomo. Em humanos, existem várias cópias, né, vários complexos, cada um deles relacionados, né, prioritariamente com uma ativação de uma parte do corpo. Mas vejam que quanto mais à direita aqui o gene está, mais ele tem uma relação maior com a formação, por exemplo, de cabeça, cérebro, quanto mais à esquerda, de cauda, membros, etc. Certo? Esses genes que têm uma relação com o desenvolvimento, eles são chamados de genes ROX, tá? Ou podem ser chamados em conjunto de homeobox. E eles são muito conservados nos diferentes organismos, tá? Inclusive, a gente consegue achar similaridade entre genes ROX de mamíferos e plantas, só para vocês terem uma ideia como esses genes são conservados, certo? E aí eu queria discutir com vocês qual seria o cenário evolutivo que permitiria, né, dentro dos animais, né, a evolução desses genes ROX. Então imagine o seguinte aqui, acompanhe comigo do lado esquerdo primeiro, certo? Então imagine o organismo que é ancestral de todos os animais, ou seja, o organismo que vai dar origem tanto a poríferos, quinidários, quanto aos demais animais, certo? Então esse organismo, ele continha um gene que é chamado tipo ROX ancestral, certo? Esse gene ROX deve ter sofrido uma mutação, uma duplicação, e posteriormente esses genes sofreram mutações, e isso faz com que eles mantenham a função da diferenciação corporal, mas cada um tem uma função dentro desse processo de diferenciação, certo? E aí, esse ancestral de todos os animais provavelmente continha 4 genes ROX, certo? Quando a gente pensa na evolução dos animais, a gente tem um ramo, né? Vamos esquecer os poríferos, tá? Aqui. Vamos pensar só nos diblásticos e triblásticos. Então, basicamente, você tem ali uma linha evolutiva que vai dar origem aos quinidários, uma linha evolutiva que vai dar origem aos demais animais. Então, esse gene primitivo, né, esse gene ancestral, ele pode ter, digamos assim, essa sequência de genes ROX, né, de 4 genes ROX, para os quinidários, pode ter sofrido uma deleção, e aí, de fato, né, quando a gente analisa genes ROX em quinidários, eles apresentam somente 2 genes, e no caso dos bilatérios, ao invés de 4, eles passam a ter 7 genes ROX. Então, há um aumento no número desses genes. E aí, esses 7 genes ROX dos bilatérios, eles se distribuem de forma... Todos os bilatérios têm pelo menos esses 7, né? Com uma outra exceção, uma outra deleção, né? Por exemplo, vermes apresentam deleção de alguns genes ROX, mas, no geral, os organismos que apresentam cabeça, tronco e membros, alguma coisa nesse sentido, apresentam todos esses genes ROX funcionais, tá? Geralmente, a perda do gene ROX está relacionado à perda ou de membros, ou de cabeça, ou de diferenciação da cabeça, alguma coisa nesse sentido, certo? E aí, esses 7 genes, eles apresentam números variados ao longo da evolução dos vertebrados. Então, se vocês analisarem aqui, por exemplo, nessa filogenia, então aqui tem a historinha de como esses genes de desenvolvimento eles podem ter evoluído dentro dos vertebrados, certo? E aqui do lado direito tem
uma filogenia de animais que tem alguns invertebrados e alguns vertebrados, correto? Então veja que tem a origem do primeiro homeobox. Esse homeobox, né, você tem uma marca dele, que é esse aqui, o gene ROX ancestral. Então, porífero vai ter, né, esse gene ROX ancestral. E aí surge o cluster ROX, que é esse cluster aqui que eu falei para vocês, dos 4 genes. Nos quinidária, aqui tem uma hidra para exemplificar, apresentam 2 desses 4 genes originais, mas os demais animais apresentam combinações variáveis desses 4, tá? Inclusive com o surgimento de novos genes. Cada corzinha aqui representa um gene ROX diferente. Então vejam, o gene verde todo mundo tem. O gene rosa, a partir de quinidário, todo mundo tem. Certo? E aí depois surge esse gene que é o laranja, azul e por aí vai. Cada vez que essa cor ela apresenta duplicado ou triplicado, significa cópias desses genes que são duplicados ou triplicados. E obviamente que a quantidade de duplicações, né, desses genes tem uma relação direta com a complexidade do organismo. Né? E uma curiosidade é que aves e mamíferos apresentam uma configuração de genes ROX muito similar. Né? Tanto é que se a gente usar só gene ROX para poder separar os mamíferos, é um pouco complicado porque há uma similaridade muito grande. Se a gente analisar peixes, vejam que o número de cromossomos envolvidos, né, com genes ROX, né, lado a lado, é maior do que, por exemplo, alguns grupos de peixes, né, maior do que, por exemplo, o zebrafish. O zebrafish apresenta um número enorme de cromossomos que apresentam genes ROX. Né? O baiacu já apresenta um número um pouco menor, mas que é similar ao número de cromossomos que tem genes ROX em aves e mamíferos. Só a quantidade e os tipos de genes que diferem, certo? Então, a partir desses genes que determinam o desenvolvimento dos organismos, é possível a gente entender a história evolutiva e até a história evolutiva da complexidade, né? Porque os genes ROX, eles contam pra gente de que maneira a complexidade evoluiu ao longo da história da vida, certo? Daria para incluir ali, pessoal, naquele ROX ancestral, do homeobox ancestral, a gente podia colocar um ramo, inclusive para as plantas, tá? Que teria que fazer algumas alterações ali. Mas uma diferença é que as plantas não apresentam tantas variantes, né? Para esses clusters, igual os animais, certo? Obviamente tem uma relação com a questão da complexidade da diferenciação, né? São menos tecidos, plantas apresentam uma diferenciação menor do que animais em geral, e por aí vai. Entenderam, pessoal, essa questão da genética, a evolução e o desenvolvimento? Entenderam o papel dos genes ROX na evolução da complexidade? Guardem isso muito bem, pessoal, porque a gente vai falar sobre macroevolução e os genes ROX têm um papel importante, né, nessa questão da macroevolução. E aí, obviamente que além dos genes ROX, o desenvolvimento pode também ser fruto, né, de outros genes. E aí eu queria conversar com vocês a respeito desse gene que tem uma relação com essa questão, né, da asa dobrada, né, em drosofílidos em geral. E aqui tem um trabalho meu, do Sávio, do Jonathan e da Maria Ângela, que a gente detectou mutantes no laboratório, Curly, e aí a gente publicou, né, essa mutação que leva a uma mudança no formato das asas. Por algum tempo você achava que poderiam ser genes ROX relacionados, né, então, porque tem alguns genes ROX que estão relacionados à formação das asas, mas hoje se sabe que o dobramento da asa, né, nos mutantes Curly, e isso é conservado em drosofilia em geral, é devido à mutação desse gene do OX, tá? O gene do OX, ele participa de uma série de vias metabólicas, principalmente relacionadas à respiração celular. Então, ela está relacionada à produção, né, de radicais livres de oxigênio e também na produção dos NADs e FADs, que vocês devem ter visto em bioquímica. Só que em drosofilídeo, uma mutação nesse gene pode levar à perda, né, dessa enzima, pode fazer com que a asa não fique íntegra, né? E isso provoca esse dobramento aqui, que é chamado de fenótipo Curly. Tá? Curly é encaracolado em inglês, certo? Então, além dos genes ROX, que tem a ver com essa questão do desenvolvimento, a morfologia pode ser afetada também por outros genes, né? E aí, no caso, eu estou trazendo um gene que participa das cadeias respiratórias,
mas também que interfere na formação de citoesqueleto e tem um impacto, né, na morfologia dos organismos. Ficou claro para vocês, meninos, que quando a gente fala em genética, desenvolvimento e evolução, os genes ROX, obviamente, são, digamos assim, a principal informação genética, mas que também podem existir outros genes que participam do processo de diferenciação e de evolução. Beleza. Certo. Gente, o Vitor está aqui nessa sala porque ele não respondeu nenhuma das perguntas que eu fiz, ó. Você está aí, Vitor? Você está entendendo, pelo menos? Eu estou preocupado se vocês estão entendendo, gente. Se vocês não me perguntarem, pediram para explicar de novo, eu não vou saber, tá? Preciso mesmo. Por isso que eu fico perguntando toda hora, porque eu sei que essa temática é um pouquinho mais complexa do que a gente está acostumado a ver, né? Mas ok. Certo? E aí, meninos, nós vamos para a parte final da aula, que é discutir a epigenética. A epigenética é uma questão nova dentro da biologia evolutiva, né? Dentro da questão genética, não é tão nova assim, mas pensando em epigenética com impacto evolutivo, essa é uma questão nova. Mas, basicamente, a epigenética tem a ver com mecanismos, né, que não são relacionados ao genoma, mas que interferem no funcionamento do genoma, certo? Basicamente, são 3 mecanismos epigenéticos, e esses mecanismos epigenéticos eles podem ser ativados, por exemplo, por ação de elemento transponível, por mudança na temperatura, mudança na umidade, mudança no pH. Por exemplo, quando uma espécie ela coloniza uma nova área, esse estresse, né, de colonizar uma nova área pode também atuar como um agente que desencadeia, né, essas cadeias epigenéticas. Então, assim, vários são os mecanismos que podem produzir, né, essas modificações que a gente chama de epigenética, certo? Basicamente, essas modificações elas estão relacionadas a genes funcionarem ou genes não funcionarem, certo? Então, a informação está no genoma, que foi aquilo que o Bruno perguntou dos crocodilianos, né? Existe a informação no genoma, mas ela vai ou não funcionar? Depende de um fator externo, que é a temperatura, que vai ativar ou metilação, ou desmetilação, ou acetilação. Então, basicamente, né, imagine que tem o DNA, para que o DNA seja funcional, ele precisa desenrolar, né, e aquela região gênica precisa ser transcrita. Um RNA mensageiro que vai, por sua vez, participar dos processos de tradução e produzir uma proteína que, por sua vez, vai compor o fenótipo, certo? Então, de forma geral, é basicamente isso. Não são só RNAs mensageiros que participam disso, né? RNAs que são funcionais, mas que não são mensageiros. Se houver algum tipo de processo que impeça, né, a sua transcrição, isso compromete o funcionamento celular, né? Então, eu vou falar de RNA mensageiro aqui, mas podem ser a transcrição de qualquer RNA, certo? Basicamente, o que vai acontecer, pessoal? Para que a RNA polimerase ela reconheça que o gene está, digamos assim, disponível para transcrição, ela precisa. Peraí, gente. Nossa. Ela precisa encontrar a região do DNA que não tenha radicais metil associados. Então, o que vai acontecer? Se a RNA polimerase ela se deparar com metil, tá vendo que está cheio de CH3 aqui, ó, nessa cadeia de DNA aqui do lado esquerdo? Então, se tem CH3, significa que o gene está fechado, ou seja, ele está inativo, não há transcrição. Para que o gene seja ativado, ele precisa perder essa marcação aqui, tá? Então, vejam que o gene ativo ou inativo não depende da composição do gene em si, mas se ele apresenta, por exemplo, regiões metiladas ou não, certo? Então, esse é o mecanismo.
O mecanismo inverso seria a presença de radical acetil. Se há presença de radical acetil, a transcrição é ativada. Se não há, ela é inativada. Então, geralmente a acetilação e a metilação estão relacionadas a esses eventos epigenéticos de funcionamento gênico, certo? Aí a grande pergunta, qual que é o impacto evolutivo? Imagine o seguinte, se a informação genética existe, mas ela pode ou não estar funcionando, dependendo dos marcadores epigenéticos, quer dizer que o organismo ele pode apresentar, por exemplo, um gene que é adaptativo, ou seja, que responderia à seleção natural, porém, se ele estiver inativado por metilação, o organismo não vai manifestar o fenótipo. Portanto, é como se ele não tivesse adaptação. Entenderam? Então, vejam que esses processos de epigenética, eles podem interferir na ação de outros mecanismos evolutivos. Isso pensando, né, em organismo que tenha metilação ou que tenha, né, os mecanismos epigenéticos, mas não está transferindo para a geração seguinte. Porém, imaginem o seguinte, se essa marcação epigenética, ela, de alguma forma, ela for incorporada a espermatozoides e óvulos, ou ovócitos, né? Ou algum gameta, de qualquer espécie que seja. Se for incorporado ao gameta, quer dizer que a geração seguinte vai herdar essa modificação que não foi hereditária, mas que foi produto de, né, regiões gênicas metiladas ou acetiladas. E aí que vem a questão. Se a metilação e a acetilação, olha que loucura isso. Se a metilação e a acetilação dependem das variantes ambientais nas quais às quais o organismo está exposto, quer dizer que essa variante ela pode fazer um gene funcionar ou não funcionar, correto? Se a geração seguinte herda esse caractere adquirido, quer dizer que esse caractere adquirido pode ser transmitido. Ou seja, até que ponto Lamarck estava equivocado, né, gente? E aí um texto que eu disponibilizei para vocês, que ele está em espanhol, mas está tranquilo para fazer a leitura. Os autores eles discutem essa questão, né, do lamarquismo, da perspectiva lamarquista para a evolução. Então, se realmente a epigenética ela for um mecanismo que, de alguma forma, consegue se manter ao longo de várias gerações, então tem uma marca epigenética, e essa marca ela consegue ser mantida por várias gerações, pode ser que o Lamarck não estivesse totalmente errado. Então é possível que alguns caracteres adquiridos, ou seja, esse padrão de metilação dos genes ou padrão de acetilação, ele pode ser transmitido para a geração seguinte. É que o Lamarck, o que ele fez? Ele pensou muito numa perspectiva da morfologia, né? Não conhecia genética, coitado. Mas se a gente pensar no nível molecular, pode ser que ele tenha razão, né? E essa seria uma questão importante para ser incorporada, talvez, na teoria evolutiva, né? Então, é possível uma evolução numa perspectiva lamarquista? Pensando na questão epigenética, sim. Aí tem uma questão, né? Os estudos em laboratório têm mostrado que a marca epigenética ela se mantém por poucas gerações. Mas será que na natureza essas marcas epigenéticas não poderiam se manter por muitas gerações? Então, é uma questão. Bruno, o que você quer perguntar? Não, eu queria fazer um comentário que eu assisti a palestra de uma professora aqui da USP de Ribeirão, que ela trabalha com aqueles geckos, sabe? É lagartixa, né? Sim. Lagartixa. E ela fazia um estudo que, eu não vou lembrar direito de falar assim exatamente o que é, mas era com a mutação desses animais, ela tinha tipo 2 grupos, era com relação à patinha delas, sabe? Que dependendo do tipo de ambiente que elas eram submetidas, a pata alterava, sabe? Era um negócio muito doido. E aí, tipo, ela meio que descobriu que não era, de fato, uma característica lamarquista. Não é porque eles estão em determinado ambiente que vai mudar de uma geração para outra. É um gene que é relacionado com a mudança e que é selecionado. Então, tipo, é um negócio muito doido. Eu vou tentar achar esse trabalho dela, eu vou te mandar. Pode colocar no grupo, pode colocar, se conseguir colocar. Se não conseguir mandar pelo fórum, me fala que eu ativo o disponibilizar arquivo, né? Que eu acho que eu coloquei para disponibilizar arquivo, mas não sei. Eu olho lá. Beleza, certo? É que é muito legal mesmo. Eu lembrei disso agora. Essa é uma questão bem, porque assim, essas mudanças, até que ponto elas são genéticas, portanto elas seguem, né, dentro do que é previsto na teoria estética evolutiva, até que ponto elas são epigenéticas, né?
Então, por exemplo, há indícios que vários comportamentos têm uma relação muito mais com a epigenética do que a genética. Então, por muito tempo, por exemplo, se procurou genes de inteligência, genes de violência, genes de homossexualidade, sendo que talvez a questão não é o gene em si, mas é a presença de marcadores epigenéticos de ativação e inativação de alguns genes. Entende? Então, talvez o olhar teria que se voltar mais para isso. Só que estudo de epigenética é muito difícil, tá, gente? Não é um negócio muito simples de fazer, não. Certo? Entendido. Perfeito. A epigenética é muito legal. Semestre que vem, eu vou pedir para os meninos fazer tudo seminário de epigenética, que é legal, tem umas coisas bacanas. Certo? Meninos, a aula de hoje aqui tem várias referências complementares, tá? Que não sei porque cargas d'água não está aparecendo lá na parte do grupo, mas em segunda-feira eu resolvo isso. Por hoje seria só isso mesmo. Eu não sei se vocês têm alguma pergunta, alguma questão, quer contribuir com alguma coisa. Aproveitem agora, certo? Eu tô tranquilo. Tranquilo? Aproveite que o módulo 2 está bem tranquilo. Vejam que não tem videoaula para vocês assistirem, tem os textos para vocês lerem, obviamente. Tem uma pergunta para responder e um podcast para fazer só, tá, gente? Então, esse módulo tá um módulo para vocês darem uma respiradinha, tá? Que aí o módulo 3 a gente vai ter um convidado na atividade síncrona, que eu não vou contar quem é, que ele vai discutir um tema bacana com vocês, que tem a ver com a questão das modificações corporais, macroevolução e tudo mais. É um convidado, tá? De fora do Brasil, que vai dar que pediu, né, inclusive, para discutir esse tema com vocês. Certo? E é isso. Qualquer dúvida, meninos, coloquem no fórum. Se for do módulo 2, coloca no fórum do módulo 2. Se for de seminário, no de seminário, e assim por diante, certo? Essa atividade síncrona, assim que vier para mim, eu já vou disponibilizar lá no módulo 2. Está disponibilizado ainda hoje. E aproveita a sexta-feira de vocês para descansar, se divertir, né? Curtir a vida, e é isso. Um abraço para vocês, bom fim de semana, então. Tchau, galera. Bom fim de semana. Beleza.